Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem, nós, pastores, temos a incumbência de sempre ensinar a todas as pessoas em todas as gerações. E o culto é ao Senhor Deus. O culto, ele sempre começa em casa e não aqui. Nós devemos preparar o nosso coração desde quando nós estamos nos nossos lares, porque nós estamos indo para o lugar mais solene, onde o nome santo do Senhor é invocado, onde o nome santo do Senhor é proclamado, e a santidade de Deus é o que importa. E nós devemos revisitar essa temática de tempos em tempos, de gerações em gerações. Porque a vida ela vai tornando a gente pessoas ávidas por cores, sons, e a gente se distrai com muita facilidade. Na antiguidade, as pessoas construíam os prédios de culto com os vitrais, não era para beleza, mas sim para que houvesse meditação. As pessoas chegavam e vendo aquelas figuras, elas meditavam. Não sei se vocês já observaram que os prédios históricos de cultos, eles têm vitrais que contam histórias. E muitos deles vão passando pela história de Jesus, desde o nascimento até a cruz. E a pessoa sentada ali, ela medita, tudo isso foi por mim. Eu estou na presença do Redentor. E isso gera em nós uma comoção. Quando nós chegamos ao culto, nós temos um momento de prelúdio, que é esse momento em que a nossa pianista se assenta, ela separa um hino lindo como foi tocado aqui agora, e ao tocar, neste momento de prelúdio, a igreja se posta em oração. Se prepara para esse momento sublime em que a palavra de Deus será lida e ensinada. Nós precisamos nos lembrar disso. Fazemos isso na escola bíblica dominical, fazemos isso no culto à noite. E ensinamos os nossos filhos assim. Ensinamos os novos convertidos assim também. Porque se não ensinarmos, a igreja ela vai tomando um fluxo da contemporaneidade, como se o culto fosse um programa. Então, é gostoso nós saudarmos uns aos outros, mas não é melhor a gente chegar um pouco antes para fazer isso? E aí então a gente toma o nosso assento e no prelúdio a gente já vai orando, invocando a presença do Senhor, porque senão o tumulto ele toma conta de todos nós. E aí nós não ensinamos os novos sobre o que é o culto e a presença de Deus quando o povo de Deus se reúne. Portanto, é importantíssimo isso. Vocês não acham? Esta é uma orientação pastoral carinhosa para que nós guardemos e ensinemos. À noite, lembremos disso também. Chegue, se assente, faça a sua oração. Enquanto o prelúdio está sendo conduzido, ore agradecendo a Deus por este momento. Peça a Deus que Ele abra teu entendimento, abra teu coração, te livre das pressões da vida e você desfrute desse momento maravilhoso que é a presença de Deus no meio do seu povo. E ao final do culto, nós temos o pós-lúdio, que também tem esse propósito. Não é uma performance da pianista ou de quem canta, de quem, seja lá quem for, quem está tocando. É um momento de gratidão a Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, de ser teu povo, de estar na tua presença. Olha, com certeza, a tua impressão de culto e a tua consciência será estremecida se você começar a colocar isso em prática a partir de hoje. Vamos fazer esse desafio? Amém, que bom. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu
e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui, a igreja pode se assentar, por gentileza. Hoje nós vamos meditar na temática de Jesus e a lei. E quando nós falamos sobre lei e os profetas, obviamente que nós estamos falando sobre a lei que Deus entregou a Moisés, mas não apenas os 10 mandamentos, mas sim toda a Bíblia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, tal como nós temos, o cânon, ou seja, a organização dos livros do Antigo Testamento, como nós temos na nossa Bíblia, é a mesma dos tempos do Senhor Jesus. E estes livros, eles foram organizados por inspiração divina, e eles eram divididos na antiguidade desta forma: lei e profetas. E nós estamos estudando o Sermão do Monte, o ponto central da mensagem do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Qualquer pessoa que desejar responder qual é o ensino de Jesus, sabe o endereço do Sermão do Monte, que Mateus 5, 6 e 7 contém o ensinamento básico da verdade de Cristo aos seus discípulos. Nós meditamos na semana passada a importância de lermos o Sermão do Monte com o olhar do discípulo, porque não podemos tomar o Sermão do Monte e aplicá-lo como uma regra para pessoas que não seguem a Jesus. A primeira fala que nós temos no evangelista Mateus, que está narrando este momento, ele diz que Jesus, ele como se assentasse, ele então passou a ensinar aos seus discípulos. E faz uma distinção: Jesus viu as multidões e subiu ao monte. E ali houve uma distinção entre multidão e discípulo. Essa distinção os evangelistas fazem o tempo todo. Multidões seguiam a Jesus para ver o que ia acontecer. Multidões seguiam a Jesus para de alguma forma receberem alguma graça do que aconteceria ali. Agora os discípulos, eles seguiam a Jesus mais proximamente, eles dialogavam com Jesus e o tempo todo eles estavam aprendendo a lei de Deus pela boca do próprio Deus. Essa é a diferença. E Jesus então, ele passa a dizer sobre as bem-aventuranças, que não é uma lista de pode ou não pode, nem uma meta de vida, mas sim aquilo que Jesus vê naqueles que o seguem. E quando Jesus ele transmite os princípios do reino dos céus, que estão nas bem-aventuranças, ele diz: é inevitável que uma pessoa que possua essas qualidades do reino de Deus, ela fique escondida, ela fique coberta por qualquer nuvem. Vocês são a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um alto monte. Vai ser notório isso. As bem-aventuranças, elas estão patentes na vida do discípulo, Jesus diz. E ao dizer isso, Jesus então, ele antevê esse momento que ele começará a dizer às pessoas o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E é importante nós trazermos para
esta manhã essa temática de Jesus e a lei, porque agora, principalmente após esses burburinhos políticos, as pessoas voltaram a falar sobre o amor. Só que é o amor segundo o que elas querem dizer, o que elas desejam enfatizar. Agora, o amor de verdade, ele é um sacrifício. Não existe maior gesto de amor do que o que foi manifestado na cruz do Calvário. Não existe maior expressão de amor do que esta. E o amor, ele é evidenciado justamente por causa da indiferença que há neste universo provocada pelo pecado. E o amor apresentado por Deus em Cristo Jesus, ele nos convida ao compromisso. E não há compromisso com Deus seletivo. Não há compromisso com Deus nos moldes que as pessoas dizem, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Eu não sei quem foi que começou com essa mentira, mas eu sei que muitas pessoas estão dizendo isso na televisão e na internet ainda. Isso só mostra que são pessoas que não têm compromisso algum com Deus e com a sua palavra. Porque não há essa dicotomia entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Deus é um só, Deus é o mesmo. Desde sempre Deus é Deus. O Deus do Gênesis é o Deus do Evangelho de Mateus. O Deus do Êxodo é o Deus do Apocalipse. É o único Senhor Deus. O Senhor diz na sua palavra, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único. É um só, não existe dois. E não existe uma variação de Deus. Há um conceito que invadiu as igrejas teológicas a partir do século XIX, chamado dispensacionalismo, que as pessoas elas partimentavam a história como se em dados momentos Deus agisse de formas diferentes. Deus ele ia manobrando o seu próprio caráter de acordo com o que ia acontecendo na história. Então, aquele Deus que, irado, manifestou o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele mudou de ideia. Ele passou a não tratar mais desta forma. Ele pensou, isso aqui foi um momento de fúria e eu decidi não tratar mais dessa maneira. É mais ou menos o ensinamento que muitas pessoas têm a respeito do dilúvio. Deixa eu tocar nesse assunto um pouquinho. O livro do Gênesis nos diz que Deus, olhando sobre a terra, ele decidiu trazer juízo sobre toda a terra. E ao trazer este juízo, veio o dilúvio que cobriu toda a terra. E então, depois do tempo em que as águas secaram-se, houve uma aliança de Deus com Noé. E o Senhor Deus colocou o seu arco sobre o céu. Todos sabem que se trata do arco-íris. E muitos dizem assim, ali então Deus disse, olha, eu nunca mais vou fazer o que eu fiz. Ensino errado. Porque o que está sendo ensinado é, o Deus que criou todas as coisas, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia um caos ali inicial. Esse Deus trouxe forma nesse caos inicial. No momento do dilúvio, houve então uma recriação e uma nova família sendo inserida, um recomeço da humanidade. E esse Deus mostrou que Ele é Deus de amor, graça e juízo. E por toda a Bíblia Ele manifesta isso. E nós temos no ensinamento do Novo Testamento de que o mesmo Deus trará juízo sobre toda a criação mais uma vez. E então haverá novos céus e nova terra. Você já leu isso no Apocalipse? Agora, observe o seguinte.
O uso que fazem do arco-íris é uma afronta a Deus. Porque quando nós falamos de arco na Bíblia, nós estamos falando sobre um instrumento usado em guerra. Quer dizer que o guerreiro que trouxe juízo naqueles dias, ele então depositou o seu arco para que todas as pessoas vissem que nada foge do seu alcance. A sua flecha de juízo alcança toda a parte. Ele disse: porei no céu o meu arco, e ele colocou. É diferente de pensar sobre um arco de guerreiro de um arco pintado, né, gente? E quando um guerreiro deposita o seu arco, ele também está dizendo: eu vou tomá-lo novamente para purificar a terra que eu criei, para que eu e o homem, minha criação, tenhamos comunhão plena em santidade e justiça. Com este ensinamento de que o Deus do Antigo Testamento é o Deus de graça, de criação, de recriação através do juízo, nós precisamos olhar para o mundo e olhar para nós e ter temor a Deus, e não selecionar trechos da Bíblia que nós preferimos. Jesus está tratando justamente isso. Ele diz no versículo 17, não penseis que vim, o quê? Revogar a lei. Revogar a lei para nós, a língua portuguesa, no nosso vernáculo, é uma palavra muito bonita. Revogar. Mas a palavra grega empregada aqui por Mateus, sobre revogar, era a mesma palavra usada para destruir um ensinamento anterior. Como ele passará a dizer, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, as pessoas poderiam dizer, bom, então ele está trocando a lei de Moisés por uma nova lei. Ele está trazendo um novo conceito do que é a adoração a Deus. Mas não, Jesus, mestre por excelência, ele se antecipa a esta possibilidade de pensamento das pessoas e ele anuncia, não pensem que eu vim anular, fazer nula a lei que foi dada no princípio. Aliás, ele é o Deus da lei, foi ele quem concedeu a lei. Não pensem que vim invalidar a lei. Está com letra maiúscula aí a lei? Não pense que vim invalidar, não pensem que vim rasgar a lei ou os profetas. Primeiramente, vamos meditar nessa palavra, nesse verbo vir. Ele aparece neste versículo 3 vezes. Verso 17, ele aparece assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Por que nós temos esta ênfase no verbo vir? O que o autor sagrado está nos ensinando é que Jesus, ele é diferente de um homem que ele está numa carreira de vida, e aí ele vai vendo o curso da vida, vai vendo oportunidades, e de acordo com as conveniências ele vai se tornando alguma coisa. Vou dar um exemplo. A pessoa está seguindo a sua carreira, não dá certo, aí alguém diz para ela, talvez seja legal você partir para o meio religioso. Ela diz, olha, eu não tinha pensado nisso, talvez seja mesmo. Aí ela vê que se ela se misturar com o meio religioso, ela tem seguidores, e aí está dando certo. E aí ela decide então criar uma seita, e ao longo da vida ela vai vendo as conveniências, ela vai dobrando as esquinas das oportunidades. Jesus não é essa pessoa. Desde o início, ele tem uma missão pela qual ele veio. E desde sempre ele soube dessa missão, e desde o início ele anuncia, eu vim para um propósito. É isso que o autor está nos ensinando. Eu não vim para outra coisa, eu tenho uma agenda. Desde os tempos eternos, eu vim para esta finalidade. É o que Jesus está dizendo aqui. Você já parou para meditar isso? Que Jesus, desde os tempos eternos, ele tinha um propósito a cumprir, e foi por isso que ele veio. E que nós
seus discípulos, ao dizermos sim, seguirei ao meu bom mestre, como diz o velho hino, nós estamos indo de encontro a esse compromisso que o Senhor tem desde a eternidade. A coisa é muito mais séria do que ter uma opinião religiosa. É um compromisso que vai de encontro ao coração de Deus. E ele diz: não penseis que vim invalidar a lei ou os profetas. Eu não vim invalidar o Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para o quê? Cumprir. Quando Jesus diz vim para cumprir, ele está se colocando no eixo de toda a Escritura. Ele é o cumprimento de toda a palavra de Deus. O centro da palavra de Deus não é uma bênção de Deus para você. O centro da palavra de Deus é o relacionamento que nós temos com Jesus. A pessoa bendita que veio, o verbo bendito que encarnou e que nos ensina a viver por sua palavra. Como Jesus se relacionava com a lei? Com toda a seriedade, ao ponto das pessoas verem que ele está desarticulando todo um pensamento e um esquema religioso daqueles dias, e todo aquele que vive a verdade da lei de Deus suscita no sistema uma repulsa. E essa repulsa que foi manifestada contra Jesus, nós podemos encontrar em João 5,18. Deixe sua Bíblia marcada em Mateus 5 e vamos lá em João 5,18. Essa narrativa ela é maravilhosa, pois é quando Jesus cura o homem moribundo no tanque de Betesda, e após Jesus curá-lo, os judeus se iram porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. E diz-nos o versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João está mostrando para nós o nível que chega quando uma pessoa ela passa a observar a letra da lei sem o espírito da lei. Porque quem instituiu o sábado? O Shabat. A palavra Shabat significa cessar. O descanso foi o próprio Deus. E Deus prescreveu que o povo deveria ter este momento de cessar, de descanso na sua lei. Todavia, eles exaltam um elemento da lei, desprezam vários outros, e este único elemento da lei que eles exaltam torna-se a base de um sistema religioso. O pode e não pode, a verificação da justiça do outro. Havia fiscais do sábado, havia pessoas que analisavam o que estava sendo feito no sábado, e Jesus vem ensinar na prática o que é a lei, e ele cura justamente no sábado. Porque o sábado nada mais foi do que o sétimo dia, quando Deus cessou. Por isso que a palavra Shabat, cessar. Ele cessou a criação, e ele olhando tudo quanto ele fez, sentiu prazer. Qual é o significado do sábado bíblico? É isso. Não é um dia da semana que você não faz nada. É você ter prazer no que Deus é e faz. Você não se mata de trabalhar. Você contempla a criação, você contempla pela fé o Criador e sabe que o Deus que fez todas as coisas é o teu Senhor, é o teu Deus. E você não vive se matando de trabalhar.
como o mundo ensina e incentiva. Nós, cristãos, desde o primeiro século, observamos que aquilo que era guardado como o sábado do calendário da semana, os primeiros cristãos passaram a observar no domingo o dia da ressurreição. Portanto, domingo nós chamamos de dia do Senhor. Com isso não quer dizer que nós não vamos fazer nada. Pelo contrário, vamos gozar em Deus. Vamos lembrar dos feitos do Senhor. Por que cristãos se reúnem no dia de domingo? Porque desde o início da igreja nós estamos ensinando o nosso povo a um dia que o povo de Deus se reúne para se lembrar que Deus se faz presente no meio do seu povo, Deus tem prazer na sua obra. E meus irmãos, que obra maior foi essa de Deus ter enviado o seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para constituir o seu povo. Deus não está sentindo prazer apenas na criação, no firmamento, mas Deus sente prazer na obra que Ele mesmo faz no meio do seu povo. Muda o nosso conceito de culto. No dia do Senhor, quando João fala em Apocalipse, eu me encontrei em espírito na ilha de Pátimos, ele está dizendo sobre isso, que mesmo ele estando em prisão, ali, limitado, confinado, ele mantém a observância de que aquele é o dia do Senhor. Ele sente prazer em Deus, Deus sente prazer nele, e então se dá a revelação do Apocalipse. Nós precisamos trazer isso de volta e lembrar que o domingo, ele tem um significado especial para nós. É o momento em que nós reservamos para termos comunhão uns com os outros. E cabe a mim a responsabilidade de ensinar a igreja. Irmãos, comunhão é algo que as pessoas negligenciaram ao longo da história e que a medicina hoje está dizendo: voltem a ter comunhão. Voltem a ter comunhão. Quantas enfermidades surgiram porque as pessoas começaram a viver ilhadas umas das outras. E se elas forem aos médicos especialistas, não estou criticando, pelo contrário, incentivo, procure ajuda, busque tratamento médico. Se o médico prescreve medicamento, é porque precisa, faça uso, busque terapia. Tudo isso nós precisamos, porque nós somos frágeis, mas o conselho deles é: como está a sua vida social? Como está a sua vida social? Como tem sido a sua oportunidade de dialogar com pessoas queridas? E as famílias estão se fragmentando, e eu ouço no ministério pastoral pessoas dizendo: pastor, na minha família não há comunhão. Não há amizade na minha família. Se eu for para casa pensando, eu vou ornar a mesa com uma toalha maravilhosa, vou colocar os melhores talheres, vou fazer um jantar maravilhoso para reunir minha família, cada um vai para um cômodo. Mas eu gostaria de te dar uma boa notícia. É que não desista da tua família, em primeiro lugar. Ore por ela. Se o Senhor te salvou ali, é porque Deus deseja te usar ali. Ore por tua família. Toda a tua casa pode servir ao Senhor com você. O segundo conselho que eu lhe dou é que você não é órfão de Deus e nem de família. Jesus disse que todo aquele que deixa pai, mãe, irmão, amigos, casa, por sua causa, recebe no presente 100 vezes mais de pais, mães, irmãos, amigos, casas, com perseguição. Porque a perseguição é uma das evidências. E o que nós temos na igreja? Essa comunhão do povo de Deus, esse congregar, esse ambiente familiar. Esforce-se por ter comunhão. Eu sei que para muitas pessoas é difícil. Tem gente que diz assim: pastor, eu tenho dificuldade, não gosto muito de abrir minha vida. Olha, não é para abrir a vida.
Se você disser seu nome, sorrir para alguém em resposta, aproximar-se de alguém, já é um grande início. Isso é saúde para a sua alma. Não chegue 5 minutos depois do culto ter iniciado e nem saia 5 minutos antes dele terminar. Exercite-se na comunhão, porque isso é saúde pura. Posto isto, nós voltamos para o texto. Jesus, ele diz que ele veio para cumprir a lei, cumprir os profetas. E ele traz uma advertência. Versículo 18. Porque em verdade vos digo. Aqui essa tradução, ela veio para nos ajudar. Porque em verdade vos digo. Mas o texto original tem um amém aqui. E este amém ele é posto porque significa que é uma declaração em verdade e fidelidade para com Deus. Há uma densidade nessa declaração de Jesus. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Aqui há um ensinamento remoto. Céu e terra serão restaurados por Deus, meus irmãos. Passarão. Quem leu o Apocalipse, quem lembra-se dos ditos do que está escrito ali, sabe muito bem que o Senhor prometeu que Ele vai purificar toda essa criação. Há uma promessa desde o princípio. E Jesus diz, até que isto aconteça, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu chamo sua atenção para nós meditarmos este versículo aqui sobre a importância do cumprimento da lei de Deus, da aplicação da veracidade da lei de Deus. O que está sendo dito pelo nosso bendito Senhor é que a palavra de Deus, ela procede de Deus e nada, absolutamente nada, há de impedir o cumprimento dela. Nem mesmo o evento último que nós imaginamos. Toda a palavra há de se cumprir. E na menção do texto original, que foi escrito em grego, começa com nenhum iota, que é uma letra grega equivalente ao iod hebraico, que é parecido com um apóstrofozinho nosso. Só parece, não é a mesma coisa, tá? Invertido. É a menor letra do alfabeto hebraico. Corresponde ao I. Nenhum iota. E no grego colocaram nenhum iod, que é a menor letra, menor sinal que há no hebraico. Nenhum iota grego. E para nós foi traduzido nenhum i. Mas para nós o i não é tão pequeno assim. O pingo dele é menor. E é isso que vai ser dito logo quando tem a palavra tio. Porque não há tio no hebraico, usado no aramaico, usado por Jesus, e também o que é dito aqui é um queraia. O que é isso? Para vocês terem uma ideia, sabe quando você vê a letra O, e se você puxar um pouquinho para cima, só uma hastezinha para cima, ao invés de um O, você pode enxergar um D minúsculo? Isso no hebraico era chamado de um queraia. Apenas uma hastezinha numa letra muda toda a letra e pode comprometer toda uma frase. E Jesus diz, nenhum iod, que é a menor letra, e nenhum queraia, que é uma hastezinha menor ainda. Aqui sim fica bem um ponto, um pingo de um i. Jesus está dizendo absolutamente nada da lei
nada do texto sagrado. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí nós perguntamos, Jesus levava a lei de Deus a sério? Como levava? Porque somente Ele diz em toda a Escritura isto. Nem a menor letra. Nem a menor letra. Como Jesus considerava o Antigo Testamento? Eu quero ler 3 passagens com vocês. Vamos ler Mateus 8, versos 1 ao 4. Mateus 8. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Se olharmos em primeira mão, nós dizemos: espera lá, mas por que Jesus está falando para essa pessoa que foi curada não falar para ninguém? Ele não está dizendo para esse homem: olha, fique entre nós isso, hein? Não. Ele está dizendo: guarde por enquanto e vá lá ao sacerdote, onde todo o povo se concentra, onde tem aquele maior número de pessoas em volta de mestres da lei, e lá você se mostra para aquele que declarou você leproso segundo a lei. E aí, quanta gente vai ver o que Deus fez por você? E o que fazer? Cumpra a lei de Moisés. Faça o que Moisés ordenou para a glória de Deus. A referência está em Levítico 14. Era o sacerdote que analisava a pessoa se ela estava leprosa, e era ele que declarava leproso, e ele tinha que viver fora do arraial do povo. Se ele fosse curado, era o sacerdote que validava a cura, e então declarava essa pessoa de volta ao arraial do povo de Deus. Jesus está dizendo para o homem: obedeça a lei de Deus. Porque a lepra na Bíblia é símbolo de uma vida que desobedece à lei de Deus, gente. Jesus levava a lei a sério. A segunda referência que eu gostaria de ler com vocês está em Marcos capítulo 7. Versículos 9 e 10. O contexto é quando os anciãos interpelam a Jesus, porque os seus discípulos não praticavam um rito de purificação antes das refeições. E Jesus então os repreende, dizendo: disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe,
invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Sobre o que Jesus está falando? Sobre honrar pai e mãe e não trazer descuido para o pai e a mãe. Se um pai ou a mãe pedisse para um filho, me ajude, por favor, eu sei que você tem um recurso e você pode me ajudar, mas esse coração estava tomado de avareza, e ele, para se livrar disso, ele dizia, olha, o que eu tenho aqui, eu estou reservando como uma oferta especial para o templo, e ele comunicava isso então para um doutor da lei, como esses anciãos que estavam interpelando a Jesus. Essa pessoa, ela era como que guardada por esses anciãos. Olha, a oferta dele já está garantida para cá, viu? Não peça, não o importune. Jesus fala, vocês criaram isso. Vocês estão deixando de honrar pai e mãe. Pai e mãe pode estar passando fome por causa da gana de vocês. E vocês estão preocupados com o rito de purificação de legumes, de uma fruta, de alguém que está com fome. Há algo no coração de vocês que precisa ser tratado. Vocês não estão obedecendo a lei de Deus. Quão sério Jesus levava o assunto observar a lei que foi dada por Deus e que ele veio para cumprir, meus irmãos. Por que eu estou ensinando isso aqui na igreja? Porque nós precisamos olhar somente para a Bíblia nesta geração e não para os periféricos que dizem, eu sou do Novo Testamento, eu tenho dificuldade com o Antigo. Se você tem essa dificuldade, resolva essa dificuldade lendo Jesus, lendo o Novo Testamento, orando e pedindo graça do Senhor. Mas entenda que toda a Escritura vem da parte de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a palavra bendita é para o nosso próprio bem. E Jesus é o cumprimento de toda a lei de Deus. Vejamos Lucas 16, 29 a 31. Lucas 16 é a parábola do rico e o mendigo, e como Jesus encerra esta parábola, ele diz, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus pronuncia a parábola do rico e do mendigo no contexto também dos anciãos que estão interpelando, e Jesus está denunciando a religiosidade na letra e não no espírito da letra e no temor do Senhor. E ele diz deste homem que era rico e que ele é condenado, e de lá de onde ele está, ele vê aquele que mendigava a sua porta no gozo do Senhor. E ele, do lado do tormento, ele então dialoga com Deus. Aqui a figura de Abraão, ela personifica esse diálogo entre o homem e Deus. E aqui está um ensinamento gravíssimo. Jesus, ao dizer essa parábola do rico e do mendigo, ele diz o seguinte, que esse homem que está aqui no tormento, ele se lembra de quem está na terra, quem não morreu ainda, ele se lembra de que essas pessoas poderão ter o mesmo fim que ele no inferno, ele pede para que alguém molhe a ponta do dedo na água, para pingar na sua língua. Gente, quem está em tormento, de que adianta uma gota d'água sequer? É pedir um absurdo isso. E aí ele pede para que alguém da eternidade, alguém que já partiu, volte e pregue para os seus irmãos. Diga, olha, o inferno não é piada, é coisa séria mesmo.
Eu vim de lá para dizer isso para você, toma jeito na vida. E a voz que vem da parte de Deus para esse que está em tormento eles têm a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas, a divisão do Antigo Testamento. Eles têm a lei de Deus. Se eles observarem a lei de Deus, se eles crerem no Deus da lei, se eles crerem na graça de Deus que está dentro da lei de Deus, eles serão salvos. Porque o Antigo Testamento aponta para o Salvador. Agora, sabe o que é grave nessa parábola e que me arrepia todas as vezes que eu leio? É que esse homem está em tormento, ele se lembra de quem ficou, ele pede para que alguém venha falar, mas em nenhum momento ele mostra humildade, arrependimento, ele continua sendo ímpio no inferno e dando ordens para Deus: manda alguém lá, manda alguém lá. Quão perigoso é viver uma vida nessa terra sem dar importância aos preceitos de Deus. E viver uma vida de, abro e fecho aspas, oração mandatória a Deus. Deus faz, Deus me dê, Deus opera, mas não dizer: Deus trata do meu ser, trata da minha vida. Não quero ter o mesmo fim que este homem. Deus, ensina-me a tua palavra. Dá-me este livro, Senhor. Dá-me este bendito livro. Como o povo, quando voltou do cativeiro, quando Esdras abriu o livro da lei, o povo chorava e o povo clamava: dá-nos o livro. Dá-nos deste livro, leia o livro. Nós queremos o livro, nós queremos o sabor deste livro. Por isso que o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei. Como que está a nossa relação de amor com a lei de Deus? Porque ela diz tudo a respeito de Jesus. E uma última referência, que eu quero ultrapassar as 3 que eu falei, aí em Lucas mesmo, capítulo 24. Lucas 24. Dois discípulos deixam a comunhão e voltam para a sua cidade. E enquanto eles vão entristecidos, falando sobre o sofrimento, o que aconteceu em Jerusalém, Jesus se aproxima deles e vai buscá-los de volta. E quando Jesus dialoga com eles, Jesus então no versículo 26 diz, 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por quem? Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Por isso Jesus disse: eu vim para cumprir, eu sou o cumprimento das Escrituras. Todo o Antigo Testamento tem a sua interpretação na pessoa bendita do nosso Redentor, Jesus Cristo. Jesus é o eixo de toda a palavra de Deus. É Ele que concentra toda a verdade escriturística. Por isso que no Monte da Transfiguração, quem está falando com Ele ali? Moisés e Elias, a lei e os profetas. E então a voz de Deus é proclamada do alto para que os discípulos ouçam: este é meu filho amado, a Ele ouvi, deem ouvidos a Ele, porque a lei e os profetas convergem nele. Assim, voltemos para Mateus capítulo 5 e encerraremos a nossa aula.
nessa manhã. Jesus diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, note que Jesus está se referindo a lei e os profetas, a todo o Antigo Testamento, e ele fala mandamentos. Mandamentos. Ele não está falando apenas dos 10 mandamentos, mas de tudo quanto está na Escritura. Posto que dos menores. Por que Jesus cita dos menores? Tem mandamento menor e maior para Deus? Não. Toda a lei de Deus, ela veio para que nós observemos. E a lei, ela se resume em quê? Marcos 12, 30, como nós meditamos ontem no nosso encontro de capacitação. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Nisso resume toda a lei e os profetas. Mas os anciãos, eles começaram a fazer uma lista ticando: isso é maior e isso é menor, isso é maior e isso é menor. E de 10 mandamentos, eles, pasmem, criaram 613, dos quais 248 eles diziam tem caráter positivo, e dos 365 tem caráter negativo. E a tradição judaica ortodoxa até hoje ensina dessa forma: há maiores e há menores. Jesus vem, isso é coisa de vocês. E Jesus fala com eles nos termos deles, dizendo: quem maneja dessa forma e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ô gente, no reino dos céus, não vai ter o cara com a coroa gigante e o com a coroa pequena, como muitas pessoas imaginam. Eu também ouvi isso várias vezes ao longo da vida. Nossa, a tua coroa deve ser gigante, né? Pedrinha na tua coroa. Nossa, aquela irmã lá que ora pela igreja toda, todos os dias. Imagina como vai ser no céu. Irmãos, no reino, toda a glória é ao Senhor. Todos somos pessoas salvas pela graça de Deus. Aos pés da cruz não tem degrau não é pódio. Todos estamos nivelados. O que Jesus está dizendo é que na visão do reino, e quem é o rei? Ele é o rei. É inexpressiva essa consideração que as pessoas fazem do que é importante ou não na lei de Deus. Tudo é importante. Você vai ser considerado o mínimo, Jesus diz, para os anciãos. Porque vos digo, verso 20, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A salvação é pela graça, mediante a fé. Unicamente. Aqui não está dizendo que se você listar todos os mandamentos e os observar à risca, você será salvo. Porque a Bíblia nos diz que por obras da lei ninguém será salvo. A Bíblia não se contradiz. O que Jesus está ensinando é que o discípulo seu, ele não tem como referência escribas e fariseus que selecionavam o que era importante e conveniente para o momento. Ele acatava toda a palavra de Deus, porque ele crê, Jesus veio para cumpri-la, então eu vou observar toda a palavra que procede da boca de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o crente lê a Bíblia. Me perguntam, qual é o método, pastor, para ler a Bíblia? Vou te dar o método. Não é 4 capítulos por dia, para que você chegue no Réveillon dizendo, graças a Deus eu consegui. O método para você ler a Bíblia é ler ela toda e sempre. Toda e sempre.
Conheço pessoas que se ufanam porque leram a Bíblia toda uma única vez e diz: eu já li ela toda. Mas façamos como Jesus. Tenhamos a palavra de Deus em alta consideração e a leiamos toda e sempre. Passe horas meditando na palavra de Deus. Não leia por capítulos ou versículos, porque talvez o momento que você para é o que vai fazer uma conexão com o ensinamento que vem num fluxo e você vai interromper um ensinamento maravilhoso. Leia por horas a fio. Dedique tempos para você meditar na Escritura. Leia ela toda e leia ela sempre, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar? Senhor, graças te damos por esta aula de escola bíblica e pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos desperta o desejo de meditar nas Sagradas Escrituras em todo o tempo. Ó Deus, que o teu povo, que esta igreja, que os irmãos que nos assistem pela internet, tenham este desejo santo de ler a Bíblia com as vistas postas no Redentor, no Senhor Jesus. Ele não veio para destruir, para anular, para invalidar a lei, ele veio para cumprir. Ele é todo o cumprimento. Ó Deus, dá-nos da tua palavra, desperta-nos para meditar com doçura a tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração esta manhã, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém.